Você não vai passar esse vídeo hoje porque eu venho falar sobre Jesus e não sobre você e nem sobre mim. Eu tenho uma mensagem aqui que Deus colocou em meu coração e eu vou entregá-la em poucos minutos. E eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com você e vai mudar o seu pensamento sobre algumas coisas e alguns lugares. Vamos direto para o texto? Marcos capítulo 8, versículo 22 e versículo 26 são os textos que eu vou usar como base, ó. Marcos capítulo 8, versículo 22 e versículo 26. Olha o que está escrito aqui na minha Bíblia. Diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. No versículo 26 agora. E mandou-o para sua casa, e disse a ele: Nem entre na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Preste atenção nisso aqui. Jesus, ele promove a cura de um cego. Depois você lê esse texto. Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Eu resumi aqui os textos. E quando Jesus ele promove a cura, quando Jesus entrega o que é necessário para aquele homem, ele dá uma advertência para que ele não volte para o mesmo lugar. Jesus diz para ele: não entra na aldeia e não conta para ninguém que está lá. Eu quero que você reflita nesse momento. Por que é que Jesus disse para eles não entrarem na aldeia? Ou melhor dizendo, para que aquele homem não voltasse para a aldeia. O que é que tinha naquela aldeia que poderia trazer tantos malefícios para aquele homem? O que é que tinha de tão preocupante que aquele homem não poderia contar sobre a sua vitória, não poderia contar sobre a sua bênção, não poderia contar o que Jesus fez na vida dele? O que é que tinha de tão importante naquela aldeia que não deveria ser mostrado para aqueles que estavam lá? Querido, alguns lugares, algumas pessoas, elas não vão ter a necessidade de saber o que você está vivenciando. Jesus, ele foi muito direto. Betsaida é uma região, nesse tempo aqui, nessa época, onde a maioria das pessoas que moravam lá tinham condições financeiras. E há quem diga a nível histórico que Betsaida era um lugar de pessoas soberbas. Aí Jesus disse para ele: não volta, não entra e não conta. Possivelmente, se aquele cego voltasse para aquele lugar e contasse sobre a sua cura, talvez ele voltasse a ficar doente, mas não mais da cegueira. Porque às vezes, o lugar que está à nossa volta, ele promove uma piora ainda maior. Isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é muito forte. Existem situações que Jesus vai fazer na nossa vida e ele próprio vai dizer: olha, esse lugar não é mais para você. Esse ambiente não lhe serve mais. Essa amizade aqui, ela não serve mais para você. É uma coisa muito complexa e dura, mas às vezes Deus diz assim: isso aqui nem é mais para você. Verifica a tua lista de contatos. Analisa quem está contigo. Veja quem é que realmente soma. Quem deve sair, quem deve ficar. Talvez você não tenha percebido, mas ultimamente Deus tem dado sinais para você. Sinais de pessoas que devem sair da sua vida com urgência, ou melhor dizendo, elas não devem sair, você quem deve tirá-las. Porque existem mudanças que Deus vai fazer, mas existem mudanças que eu devo fazer. Eu devo me mudar de alguns lugares. Jesus chama o cego, promove a cura, está curado, consegue enxergar, veja os homens como árvores. Espera aí, filho, eu vou dar só uma ajustada aqui para você ver na íntegra. A visão ficou tão espiritual que o homem viu como árvores. Essa é uma história, é um relato para outra situação. Mas após a cura, após ser curado, após ser liberto, Jesus disse para ele: não volta para aquele lugar, não entra naquela cidade, não faça parte disso. E por que é que Jesus faz questão de dizer isso? Jesus sabia o peso daquele lugar.
Você lembra de Gênesis capítulo de número 2, capítulo 3? A Bíblia diz que havia um jardim. E quem estava nesse jardim? Adão e Eva. E juntamente haviam outros animais. Mas entre os animais havia uma das alimárias que era chamada de serpente, considerada a mais astuta de todas elas. Preste atenção. A serpente se aproxima de Eva, conversa com Eva e faz com que Eva faça o que ela pediu. Tá vendo que o lugar é bom? O Éden era maravilhoso, o jardim era belo, mas às vezes o que está à nossa volta prejudica. A serpente conseguiu prejudicar Eva. Jesus disse: não volta para a cidade, não conta para os que estão lá. Às vezes o lugar é até agradável, mas quem está nesse lugar é complicado. Às vezes é favorável estar onde você está, o lugar é gostoso, o ambiente é maravilhoso, o clima é legal, a área de trabalho, o ambiente profissional, mas quem está nesse ambiente contamina, prejudica. E às vezes você precisa aprender que temos que evitar certos lugares. Alguns lugares não são mais para você. Algumas coisas que Deus fez na sua vida, transformou, levantou, limpou, cuidou, não servem mais para a sua história. Não é mais viável para você. Olha, eu vou ler isso aqui de novo. Marcos 8, 26. E mandou-o para sua casa dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Roberto, e como é que o cego entra na aldeia sem ir para casa, ou melhor dizendo, vai para casa sem entrar na aldeia? Jesus estava dizendo para ele: mude de lugar. Aquele lugar não é mais o seu. Evite aquele caminho. Evite aquela rota. Primeiro porque ele era cego. E um cego não poderia andar na cidade, a não ser que tivesse um saldo-induto, uma permissão de um político, de uma autoridade. Você lembra do cego Bartimeu, o cego de Jericó? Pois é, aquele cego, ele andava dentro da cidade porque ele tinha uma capa. Aquela capa era uma autorização para ele pedir esmolas dentro da cidade. Nenhuma pessoa que fosse manco, ressecado, tivesse cegueira ou mulher com fluxo de sangue não poderiam estar dentro da cidade. Não era viável, não era aprovável. Não era aprovada, a palavra é essa. E isso fazia com que eles ficassem do lado de fora. Esse cego aqui, geralmente era o costume, apresentar uma cura ao sacerdote. Mas Jesus disse naquele dia: não entre na cidade e não mostre o que eu fiz para ninguém. Alguns lugares realmente, eles perderam totalmente a noção, ou melhor dizendo, perderam o prestígio de ter você por lá. Tem lugar que não te cabe mais. Alguns lugares não são mais para você. Eu tô aqui lembrando que quando eu comecei a evitar alguns lugares na minha vida, e principalmente no meu processo de libertação, contra, você sabe, contra o uso. Tem meu testemunho aqui, tá? Principalmente no YouTube, pesquisa Roberto Alves Testemunho, que você vai ver e vai ouvir. Para que eu pudesse ter essa libertação, alcançasse, eu precisei evitar lugares. Eu precisei deixar de frequentar lugares, de ter contatos. Eu precisei evitar pessoas. Porque Deus trabalha na vida do ser humano. E como eu falei no começo da mensagem, aquilo que é para eu fazer, eu tenho que fazer. A mudança que eu devo fazer, eu farei. E a mudança que pertence a Deus, eu esperarei Ele fazer na minha vida. Porque algumas mudanças pertencem a nós e outras pertencem unicamente a Deus. E quando eu comecei a desviar, a mudar, a sair de alguns lugares, muita coisa melhorou na minha vida. Principalmente aqui, ó. Porque alguns lugares, eles têm o poder de influenciar. Influencia. Há quem diga que o ambiente não influencia. Influencia porque você acordou hoje com uma mentalidade. E possivelmente amanhã você não acordará com a mesma mentalidade. E sucessivamente. Aquele dia que você não acorda tão bem.
Aquele dia que você acorda e não tá legal nem consigo mesmo. Existe uma resistência de pessoa para pessoa. Nem todo mundo acorda todos os dias com sangue nos olhos e diz assim: hoje eu vou fazer acontecer e dane-se o diabo pro inferno para lá, mas eu vou... Mas tem dia que você quer chutar o pau da barraca, minha irmã. Tem dia que você quer chutar o pau da barraca, meu irmão. E o que acontece? Nesses dias são mais favoráveis do pior acontecer. E se você estiver no lugar, no ambiente, no território que lhe influencia a declinar, a coisa fica mais feia. É desse jeito. Aí deixa eu te falar isso aqui com rapidez e atenção. Hoje Deus parou você aqui para dizer: você precisa evitar alguns lugares. O cego foi praticamente advertido por Jesus de forma direta: não entre na cidade e nem fale com nenhum dos que estão lá. Você entende essa palavra? Eu quero orar com você agora. Eu quero fazer uma oração pela sua vida hoje. Você precisa receber essa oração. Eu quero orar com você. Você vai colocar aqui o seu nome e você vai colocar o horário. Quando dois na terra concordam, lá no céu também é concordado. Aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Tu entende? São palavras de Jesus. E sempre na minha primeira mensagem atualmente eu tenho feito isso. Eu tenho colocado a primeira mensagem em prática que Deus colocou no meu coração. E o Senhor dos Exércitos, Ele sabe hoje exatamente o que você precisa. Ele sabe qual é a sua real necessidade, Ele sabe qual é a sua maior prioridade, Ele sabe o que você precisa. E eu quero orar contigo agora. E se você quiser agora, você vai mandar essa profética oração e palavra para uma pessoa. Faz o seguinte: nós não vamos orar antes que você envie. Você vai procurar aqui, ó, a opção de uma setinha do lado, ou você vai procurar aqui a opção de compartilhar. Clica aqui, dá uma olhada na opção de compartilhar. Eu quero orar com você agora. Mas compartilha primeiro com pelo menos uma pessoa. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Isso vai fazer com que outros irmãos nossos e outras irmãs sejam alcançados e alcançadas em nome de Jesus. Vamos orar? Se quiser, apresente também sua causa aqui, ó. Escreva qual é a sua petição hoje. Senhor meu Deus, graças eu te dou. Eu te rendo louvores. Eu peço que no dia de hoje, aonde estiver essa guerreira e esse guerreiro, aonde estiver esse filho e filha da luz, que toda ação contrária, que todo projeto de Satanás, que todo dardo inflamado, que aonde o inimigo colocou as mãos para tentar atrapalhar, que no dia de hoje todas as forças do opressor caiam por terra. Meu Pai, eu não conheço essa vida. Jesus, eu oro pedindo ao Senhor providência sobre esta vida, providência nessa casa, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos nem aqui. Eu peço, Deus, fortalece. Eu não sei quais são os ambientes que essa guerreira ou esse guerreiro precisam evitar, mas o Senhor sabe quais são. E é por isso que eu te peço, meu Deus, dá sabedoria, dá discernimento, quebranta, neutraliza, desfaz as obras do mal, por misericórdia e bondade. Aonde estiver essa pessoa, do alto de sua cabeça ao plantar do seu pé, que seja neutralizado toda a obra do mal, todo gatilho de Satanás, tudo que for desfavorável na vida dela e na vida dele, que sejam neutralizados hoje. Pai, eu ainda apresento a vida financeira, a vida espiritual, por glória, a vida conjugal. Os projetos e planos eu coloco em tuas mãos. E eu peço que hoje, em nome de Jesus, todas as obras do mal caiam por terra, para a glória do teu nome.
Você escreve amém. Pega a sua água aí agora. Eu já tô com minha garrafinha aqui, ó. Separei. Eu quero consagrar a sua água agora. Rapidinho, tá? Vai buscar a água. Eu tô aqui esperando. 20 segundinhos para esperar. Vou esperar você 20 segundinhos. Pegue a água e quem pegou a água já avisa. Eu peguei. Se pegou a água, avisa aqui pra mim. Eu peguei a água. Avisa, eu peguei. Só quem pegou a água. Eu tô com a água aqui e eu quero consagrar hoje. E eu creio e já profetizo que quando você tomar essa água, algo maravilhoso vai acontecer. A glória do nome de Jesus será resplandecente. Porque ele disse que aquilo que pedires em oração, crendo, recebereis. Eu creio nesse ato profético. Pegou a água? Já pegou a água? Me avisa. Pegou a água? Coloca aí. Coloca aí. Peguei. Pegou? Agora nós vamos orar. Segura teu recipiente com água. Você pode também compartilhar essa água com alguém. Você pode dar um pouco dessa água para seu filho, sua filha. É água consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Pedindo que através da ingestão dessa água, curas aconteçam, milagres e que o nome do Eterno seja glorificado. Segura aí o teu copo, tua garrafa, teu recipiente com água. Nós vamos orar. Senhor, ainda em sua presença, eu apresento esse recipiente com água. E eu peço hoje, meu Deus, que aonde estiver essa pessoa, essa que vai ingerir a água, essa pessoa que vai tomar dessa água, nesse momento, meu Pai, do alto da sua cabeça ao plantar do pé, aonde houver uma enfermidade, eu consagro essa água e que essa água traga, aleluia, a representatividade da sua glória. Eu manifesto a minha fé em nome de Jesus e põe em minhas mãos. Profetizo cura, restauração, ânimo, força, vigor, que ao tomar essa água, essa pessoa seja renovada no nome de Jesus. É um ato profético. Essa é a oração que eu te faço. Amém. Tome sua água. Aleluia. Tome sua água. Roberto, eu posso pegar um pouco dessa água e dar para minha mãe? Pode. Eu posso pegar um pouco dessa água e eu posso dar para o meu pai? Pode. Eu posso pegar um pouco dessa água, li testemunhos de mulheres que pegavam a água e colocavam sobre o cabelo. Olha a fé. Olha a fé, porque quem faz tudo é Deus. Colocava água sobre o cabelo e o cabelo que estava caindo parou de cair. Irmãos, testemunho de uma seguidora nossa do estado do Pernambuco. O filho dela é autista. Inclusive eu também tenho uma filha autista, Débora, minha filhota querida, né? E quando essa criança estava tomando água, ela dava água para ele, o menino tinha dificuldade na fala. E ela, a própria mãe, relatou que após a ingestão da água, das lives da fé, que eu fazia muita live, ela disse que a criança começou a falar de forma fluente, sabe? Um destravar na fala da criança aconteceu e o nome do Senhor foi glorificado. É por isso que eu lhe digo, compartilha a água, dá para a criança, dá para o seu marido, sua esposa, compartilha com a sua vizinha se você quiser e puder. Nunca será demais. Unja a sua cabeça com essa água. É consagrado. Tudo que é consagrado a Jesus é louvável. O apóstolo Paulo disse: se é algum cântico, se há algum louvor, se há algo do céu, nisso pensai, nas coisas do alto pensai. E é o que nós estamos fazendo aqui, consagrando, orando e entregando a mensagem profética do Todo-Poderoso. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui. Antes que essa mensagem finalize, você vai ter coragem agora. Procure a opção de compartilhar. Antes de finalizar, faltam alguns segundos. Procure a opção aqui de compartilhar. Tem os 3 pontinhos aqui, ou então tem a seta. E coloca lá nos seus status. Alguém vai ser abençoado através da sua vida. Você não tem noção o quanto um compartilhamento pode impactar vidas. Então faça isso agora. Se não me segue no YouTube, já vai no YouTube e pesquisa Roberto Alves, tá?
Quem já também é inscrito, continua aí curtindo e compartilhando para ser notificado. E quem não é, vai lá porque nosso canal está avançando e eu espero por vocês. Tá bom? Não saia sem compartilhar. Que Deus te abençoe.